Olá, bem-vindo mais uma vez ao nosso estudo da lição. Hoje estamos estudando a lição de terça-feira, 12 de maio, lição número 7. E o tema de hoje é uma das formas ou ferramentas que a Bíblia usa para expressar as ideias que o autor desejava passar para o público dele e para nós que estamos aqui agora. Por exemplo, na língua portuguesa temos algumas maneirismos de mostrar que determinado ponto ou ideia deve ter ênfase. Essas maneiras também mudam de acordo com a época ou lugar. Por exemplo, imagine que eu estou conversando com você e nessa conversa eu pergunto se você vai aceitar aquela proposta de emprego de que havia me falado ontem, por exemplo. Então, a sua resposta para mim é o seguinte: até parece. Imagine uma pessoa que não fala português traduzindo isso. Até parece. Talvez essa pessoa de outro país, outro idioma, tentando traduzir isso simplesmente com um dicionário ao pé da letra, vai ficar com uma pulga atrás da orelha. Como assim? Parece o quê? Até aonde? O que ele quer dizer com até parece? Mas eu, que falo a mesma língua que você, entendi muito bem o que você quis dizer com essas palavras. Você disse, não vou aceitar. Claro que não vou aceitar. Vamos usar um outro exemplo? Vamos dizer que você me responde, eu faço a mesma pergunta, você vai aceitar a proposta de emprego que te fizeram ontem? E a sua resposta, você acha que eu vou aceitar aquilo? Mais uma vez, imagina uma pessoa de outro país, outra língua, traduzindo isso simplesmente com um dicionário, ele poderia pensar, uau, será que ele está perguntando o que o outro acha? Será que ele vai aceitar o emprego conforme o que o outro pensa se ele deveria ou não? Você está entendendo que a nossa língua tem algumas ferramentas, algumas coisas que fazem com que nós nos entendamos de forma muito mais rápida? A Bíblia, na língua que ela foi escrita, também tinha essas ferramentas. Por exemplo, no livro de Gênesis, no relato da criação do homem, o autor, Moisés, repete que o homem foi criado por Deus 3 vezes na mesma frase. Veja lá, criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher, os criou. 3 vezes na mesma frase. Para que tudo isso? Talvez você pensa, tá bom, já entendi. Mas o autor queria colocar uma ênfase especial na questão do ser humano ter sido criado pelo Deus do universo. Deus cria sim o ser humano e ponto final. Não é um outro Deus, não é um ídolo, não é evolução, não é Marduk como os babilônios pensavam, não. Deus criou e ponto final. E repetir 3 vezes na mesma frase significa que o autor está dando ênfase àquele ponto. Talvez você vai falar, pastor, mas como que eu vou saber disso? Eu não vivi na época de Moisés, eu entendo até parece, eu entendo o linguajar de hoje, mas como que a gente vai entender aquilo? Será que temos que falar hebraico, aramaico e grego para conseguir entender a profundidade da Bíblia? Não, claro que não. Mas um estudante curioso vai perceber esses maneirismos e vai conseguir pegar aquilo que o autor estava tentando colocar. Por exemplo, em outras partes, a Bíblia fala sobre Deus da seguinte forma: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Peraí, só falar que Deus é santo não é o suficiente? Não, porque quando o autor, assim como Moisés, coloca 3 vezes, ele está dando uma ênfase, ele está colocando mais peso na questão de Deus ser santo. Amigos, mais uma vez, Deus não precisa que você estude toda a questão de uma língua que hoje não é usada mais no nosso dia a dia, mas quando você é curioso e pede a ajuda e a presença do Espírito Santo, Deus abre a sua mente para você ir pescando as coisas aqui e ali e ir entendendo o jeito que a Bíblia fala ao seu coração. Eu não sei se você já percebeu, quando você começou a ler a Bíblia, talvez se você começou mais tarde, se você se lembra disso na sua vida, quando você começou a ler a Bíblia você não entendia nada. Mas quanto mais você lia, mais as peças iam se encaixando, porque o Espírito Santo vai trabalhando e o seu cérebro vai encaixando as peças a ponto de você entender de uma forma bem profunda a mensagem que Deus tem para você. Ore comigo. Senhor nosso Deus, pedimos que o Senhor esteja conosco cada vez que abrimos a Tua Palavra, para que possamos, mesmo não falando o aramaico, o hebraico, o grego, que possamos entender o que o Espírito Santo tem para falar ao nosso coração. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos.
Amém. Até mais.